E aí galera, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um videozinho um pouco diferente, hoje que eu vou trazer todos os perfumes que eu tenho na minha coleção de Malbecs, né? Como vocês sabem, eu sou um grande apreciador de Malbecs, acho que deu para notar ao longo dos vídeos aí, e eu tenho alguns ali, né? Para ser mais honesto, eu tenho 3, 6, 9 Malbecs na minha coleção. E aí então eu vou fazer um ranking dos que eu tenho na coleção para poder orientar quem gostaria de comprar, quem quer conhecer, enfim. Alguns dos que eu tenho aqui nem são mais disponíveis tão fácil, mas vamos lá. O primeiro da lista, que na verdade é o último, né? Eu vou então indicar, ou não indicar, o Malbec Sport. Então ele é o último da lista. Por que ele é o último da lista? Bom, ele tem um cor desafiador. Eu usei ele é essa versão aqui é a mais antiga, eu usei ele todo, praticamente, tem só um pouquinho ali no vidro. Na época que eu não era muito ligado em perfumaria, eu só usava e usava para qualquer ocasião. Não, totalmente errado. Ele é um perfume bem desafiador, bem difícil, o cheiro dele não é dos mais agradáveis e ele praticamente tem que ser usado segundo o Fragrantica. Assim, ele tem... ele é para ser usado no inverno e à noite, né? Basicamente só essa proposta dele. Claro que os Malbecs geralmente têm essa pegada, mas enfim, ele fica como o último da lista. Não recomendo, carinha. Dos outros Malbecs, esse daqui praticamente é o que eu não gosto. Então assim, eu não tenho apreço por ele, tá? Aí começa a ficar um pouco mais difícil. Aí começa a ficar um pouco mais acirrada a ideia. Mas basicamente, então, da minha coleção, dos que eu mais gosto, particularmente falando, eu, como penúltima opção, eu botaria o Malbec X. Ele é um perfume bom, tá? Não quer dizer que eu não goste dele. Ele é bem legal, bem bonito também. Eu gosto muito do vidro dele, acho lindíssimo esse degradê com vermelho e tal. Mas ele passa um pouquinho de combustão. Eu já comentei no vídeo sobre ele, que ele passa um aspecto... é um couro, tá? Mas ele passa um aspecto de combustão. Esse aspecto de combustão, pra mim, é bom às vezes o adocicado dele. Não é que eu não goste dele, eu gosto. Mas eu tenho que usar ele em ocasiões específicas, assim. Não é muito fácil de eu poder usar ele. Ele tem algumas situações que não dá. Então, assim, ele fica difícil de usar e quando eu tenho a opção de usar ele, eu tenho opções melhores. Então, por isso, ele fica em penúltimo da lista, tá? Não que eu não use, mas eu uso muito pouco. Bom, o próximo da lista, que eu não recomendo tanto assim, é o Malbec Icon. Ele já tem uma proposta mais tranquila, mais pode usar e tal. Eu tenho um review dele no canal também, se vocês quiserem ver. Mas eu confesso que o perfume em si não me agrada por muito tempo. Eu uso ele, sim, uso bastante até, mas, assim, não é um dos meus favoritos da linha. Inclusive, eu estou usando, comprei, mas eu não compraria de novo, inclusive. Nenhum desses três eu compraria outra vez, não compraria de novo nenhum desses três. A partir daqui a gente começa a chegar nos que eu consideraria comprar novamente. O próximo da lista é o próprio Malbec, o tradicional. É um baita perfume, eu usei ele muitas vezes, já usei muitos frascos desse perfume, gastei uns 4 ou 5 frascos dele ao longo dos anos da minha vida e tal. Ele começou a linha, então ele é inovador, ele é um dos mais vendidos, né? Ele trouxe muita coisa interessante para a linha, a gente conseguiu, a empresa, a Boticário ali, conseguiu trazer um perfume que realmente o brasileiro se encantou. E não é à toa, né? Que até hoje é um dos mais vendidos e tal. Não é à toa, é um perfume excelente. E por isso, esse eu até recomendo, mas eu recomendo pegar um preço de promoção. O próximo da lista, deixa eu dar uma revisada aqui na minha lista. Sim, o próximo da lista é o Malbec 20. É um bom perfume também, tá? Ele tem uma pegada mais adocicada também, mais pra noite. O que eu posso dizer dele, assim, eu não falei dele no canal ainda, tá? Então, ele basicamente é um amadeirado com um fresco, um tabaco e tem um balsâmico. Ele tem um pouco de doçura no meu olfato, né? Ele tem umas folhas de tabaco, um cedro. Eu gosto bastante dele. Acho a secagem dele legal. Ele é agradável, tá? Bem agradável. Mas aí ele perde para outros que na linha que são teoricamente bem melhores. Não é um perfume bom. O problema dele foi que ele saiu com um preço absurdo quando ele saiu.
Ele saiu com um preço muito caro, ele saiu na faixa dos R$ 500. Com certeza não vale esse preço, tá? Ele, inclusive, tem uma performance que não é lá grandes coisas. Ele tem uma performance ok, mas ele fica muito rente à pele, então ele não é um perfume que é bombástico. Eu diria que ele só foi uma edição comemorativa, ele tem aquela proposta do frasco dele bonito e tal, né? Mas eu confesso que não me agradou, assim, o preço dele, né? Com certeza não agradou ninguém. É um preço extremamente caro e eu consegui comprar ele num preço mais reduzido. Consegui uma promoção, tenho um descontinho, eu paguei uns 300 e poucos reais nele. Aí eu achei que valeria a pena. E ainda assim, dá pra considerar que você consegue comprar coisas melhores. Eu só comprei porque eu sou muito fã da linha, tá? Se você procurar, você acha nesse valor aí, inclusive da linha The Blend, eu acho que tu acha coisas mais interessantes. Bom, então foi isso daí no quinto lugar, né? Nono, oitavo, sétimo, sexto, quinto. Então, em quinto lugar ficou o Malbec 20. No quarto lugar, eu vou colocar o Malbec Black. Eu gosto bastante do Malbec Black e eu não tive a oportunidade de conhecer a versão antiga dele, que é o frasco antigo, né? Infelizmente não consegui adquirir e eu ouvi dizer que ele ficou um pouquinho reformulado, que a versão com o frasco antigo era um pouquinho mais forte, um pouquinho mais legal. Gosto bastante dele, eles assemelham com o Homem-Tato. Eu particularmente prefiro mais o Homem-Tato da Natura do que o Malbec Black, tá? Eu acho o Homem-Tato muito, muito melhor, o cheiro dele me agrada muito mais. Não é um perfume ruim, é um perfume bem legal, parece que eu tô falando mal dele, não, mas ele é ótimo, ele é muito bom mesmo, só que ele tem essa pegada de perfume mais noturno também, então daí a gente começa a ficar com situações que fica na dúvida de se usar ele ou usar uns outros perfumes, né? É bem legal o cheiro dele, é bem bom, ele é bem marcante, assim. Não me rende muitos elogios, eu confesso que ele não rende muitos elogios, ele é ok. Mas é um perfume legal, é um perfume bem bom, sim. E com certeza, se ele saísse da linha, eu iria fazer um backup, sim, compraria de novo. Bom, agora vem o meu terceiro lugar, top 3. Então, o terceiro lugar que eu colocaria é o Malbec Noir. Esse perfume aqui, pelo menos na versão antiga que eu tenho ainda, é muito bom. Ele é um perfume sensacional. Ele tem uma nota de vinho muito boa mesmo. Ele... deixa eu ver se eu acho o review dele aqui. Ele tem cítricos e vinhos e frutados. Então, assim, nas notas dele, ele tem um pouco de notas aquáticas também. E ele tem uma uva Pinot Noir nas notas de coração dele. Eu ainda vou fazer um review dele no canal, porque eu acho ele muito bom, mas basicamente ele fica em terceiro lugar porque é um perfume sensacional. Ele é sedutor, eu acho, ele é bem bom, ele serve para várias ocasiões, você consegue usar ele na balada, consegue usar ele para sair jantares. Claro, não dá para exagerar, se você borrifar muitas vezes durante o dia, ele desanda. Tem que ser abaixo dos seus 16, 15 graus ali. Ele dá para ser usado, mas ele tem que ser usado com moderação, bem de leve. Por isso que eu tenho ele na versão antiga ainda, porque eu uso muito pouco, né? Quando eu uso, eu dou uma borrifadinha. Ele tem um adocicado, tá? Essas frutados dele, esse vinho que tem, ele fica um aspecto adocicado para mim. Mas é um adocicado bem legal, assim, bem bom. E aí, então, em segundo lugar, dos que eu tive a oportunidade de conhecer, claro, né, gente? Eu vou deixar o Malbec Clube Intenso. Infelizmente esse cara não existe mais, ele foi descontinuado. Mas ele é basicamente um Malbec tradicional com mais potência, talvez remete ainda à versão mais antiga e com uma melhora, sabe? Então esse Malbec é muito bom mesmo. A gente tem notas amadeiradas e âmbar, ele tem um especiado fresco e especiado quente. E daí ele tem um terroso também, acho que é isso que me agrada nele, tá? Ele tem que ser usado à noite, no inverno também. Ele tem bastante madeiras, ele é bem amadeirado nas notas, tá? Então isso faz com que ele fique bem noturno, né? Mas ele é extremamente masculino, mas ele é um masculino mais maduro. Ele é um perfume que não serve para essa pegada de perfumes modernos que são mais doces e tal. Ele é um pouco doce, mas ele tem um doce bem comedido, assim, bem na pegada do Malbec tradicional, só que muito melhor. Essa é a verdade. Ele é muito melhor que o Malbec tradicional. Inclusive é uma pena que ele tenha saído da linha e saiu também o Malbec Absoluto, que é um que eu infelizmente não pude conhecer.
quem sabe um dia ainda poderei conhecer, mas dizem que o Absoluto ainda era melhor que o Clube Intenso. Eu acho o Clube Intenso sensacional. E aí, então, em primeiríssimo lugar, a gente fica com o Malbec Signature. Muita gente acha ele realmente o melhor da linha. Inclusive ele tem esse frasco todo diferente, né? Assim, gente, esse perfume aqui, vou até dar uma borrifada nele aqui na nossa, para sentir o cheiro dele. Eu diria que ele é um perfume que eu tenho na minha coleção mais, cara, vou num casamento, preciso de um perfume. Este é o perfume para ir num casamento. Claro que tem que ser num clima mais ameno, não pode ser no calor. Ele desanda muito no calor, já testei, já fiz essa façanha de testar ele no calor e não deu certo. Então ele tem que ser usado em dias frios, eu diria que ainda abaixo dos 15 graus ali, e especialmente de noite. Eu usei ele na minha formatura, é um perfume maravilhoso, muito bom. Eu usei muito pouco por causa disso, né? Porque ele tem ocasiões especiais para usar, então eu considero que ele é um perfume para ocasiões especiais. Ele não combina com um dia, tem que ser usado à noite. Claro que se você sair para jantar, dá para usar ele, claro que dá, mas ele não pode ser usado muito. Ele tem que ser usado assim 2 borrifadas, 3. Eu diria que não dá para exagerar, porque se você exagerar ele fica ele tem bastante pimentas em sua composição, então isso faz com que ele fique bem complicado, sabe? Ele já é especiado quente já de início ali no fragrante, então antes do amadeirado ele tem especiado quente. E como ele tem bastante notas especiadas, e eu acho que essas especiadas têm um pouco de pimenta, e ele tem uma baunilha também, ele dá essa característica de ser um perfume bem noturno, não baladeiro, mas noturno. Até baladeiro dá pra dizer, dá pra usar, dá pra usar, mas eu acho que ele tem opções melhores. Mas ele seria um perfume para eventos sociais, assim, tipo, eu vou numa formatura, eu vou num casamento, ele é um perfume assim, tipo, garantido. Vou nesses tipos de eventos, bom, beleza, eu tenho o Malbec Signature. Eu acho que é isso, pessoal. É só pra gente dar um review na coleção ali, ver como é que é. É claro que ainda tem umas menções honrosas aí que eu gostaria de ter, que é o Malbec Magnetic, que eu acho muito bom também. Não tive a oportunidade de comprar ele. E o Malbec Gold. O Malbec Gold também é bem interessante, assim. O Blanc e o Ultra Blanc, eu confesso que o Blanc eu gostei, o Ultra Blanc eu não gostei. O Calone fica muito chamativo na minha pele, então eu não acho que seja uma boa ideia para mim. Mas fica como menção rosa, então, o Magnetic e o Gold. Esses dois eu gostaria de adquirir na coleção. Tá para sair mais um aí, fiquei sabendo que vai sair o Malbec Parfum. Também é uma coisa interessante, vamos ter que ficar de olho. Também tem o Flame também é um que me chamou a atenção. Eu acho ele legalzinho, assim, mas ele estaria no meio da lista, que se eu tivesse ele estaria no meio da lista. Eu acho que talvez o Malbec Magnetic estaria aqui entre o 20 e o Black. E aí o Flame estaria mais ou menos aqui entre o Icon e o tradicional, né? Quanto os outros ali, eu confesso que para perfumes frescos, eu acho que a linha Malbec não que seja ruim, tá? Os Blanc e Ultra Blanc, mas eu acho que eles são perfumes que, tipo assim, talvez tu encontre coisas melhores nessa pegada de perfumes frescos. O Malbec, eu acho que a linha tem que ser mais voltada para a parte do noturno, do inverno e tal. Claro que tem gente que usa no verão, sim, tem muita gente que usa, é por isso que o Malbec tradicional sofre tanto hate na internet. É uma lástima o pessoal ficar falando mal, porque não é um perfume que já deu, não. Não adianta ficar ouvindo tudo que o pessoal dos influencers falam, porque para eles o perfume bom é só o que saiu no último mês, depois disso não é mais bom. Então, não, o Malbec tradicional é um baita perfume, e ele que originou toda essa linha, né? Então a gente tem que respeitar. Então é isso, pessoal. É só um reviewzinho sobre a minha coleçãozinha de perfumes e minha preferência de cada um. Valeu, até mais. Não, outra coisa. Gostaria de falar, então, que você que está gostando dos conteúdos, tá vendo aí e tal, se quiser fazer a favor de se inscrever no canal, seria ótimo, porque me ajuda bastante, né? Estamos querendo crescer aí, ver como é que é. E dá uma curtida no vídeo também, né? Se você gostou e se quiser comentar alguma coisa,
Quiser comentar algum Malbec que eu esqueci aí no meio dessa história, ou quiser falar sobre algum desses aqui, fique à vontade também. Até mais então, valeu!